paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estarmos reunidos novamente, na certeza de que o Senhor recebe o nosso culto, mesmo que estamos cultuando de uma forma virtual, cada um ainda na sua casa, mas sabemos que o Senhor recebe o nosso louvor, estamos unidos no mesmo espírito, na mesma motivação, no mesmo propósito de adorar ao Senhor, não é verdade? E sabemos também que o Senhor recebe o nosso louvor, que o Senhor ouve as nossas orações e Ele está disposto a nos abençoar, a conceder mais graça, a derramar sobre nós a sua misericórdia, as suas bênçãos celestiais. Então dedique esse culto ao Senhor com todo o seu amor, da maneira como o Senhor merece, com todo o seu empenho, e que o Senhor abençoe a todos nós. Nós vamos iniciar orando então com o nosso irmão Eduardo. Irmãos, boa noite. O pastor pediu para fazer uma oração pelo culto que a gente vai ter agora, o culto online. Quero desejar a todos aí uma boa semana, que Deus abençoe, nos proteja, nos guarde nesse momento tão difícil aí que a gente está vivendo aí há mais de 100 dias. Então, oremos. Ó Deus amado, Pai querido, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado porque nós podemos estar reunidos, ó Pai, desta maneira online, mas firmes na Sua palavra, ó Pai. Esteja com todos nós, com a Sua igreja, com todos os membros, as pessoas que estão com a saúde debilitada, ó Pai, esteja com cada um, as pessoas que no trabalho, nos estudos, na vida familiar, ó Pai, na vida espiritual, esteja com cada um nos protegendo, nos guardando, esteja também com o nosso pastor, com a mensagem que nós vamos receber agora, ó Pai amado. Toque os nossos corações, dê sabedoria para entendê-la, colocarmos em prática e sempre continuarmos nos seus caminhos, ó Pai. Esteja com todos nós, com os membros, com as pessoas que porventura vão conhecer a Sua palavra através dessa mensagem, ó Pai amado. Toque o coração de cada um. Seja com todos nós, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. 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 Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e
perfeição. Para a nossa mensagem de hoje, nós vamos dar sequência à nossa série de exposição no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte, e estamos analisando enfaticamente as bem-aventuranças proferidas por Jesus nesse sermão tão importante. Hoje chegamos à nossa quinta meditação nesse tema, nessa série, e o Senhor tem falado muito aos nossos corações, o Senhor tem desafiado demais a cada um de nós, e hoje não será diferente. Vamos ler juntos então o texto, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Chegamos a uma nova etapa da nossa caminhada cristã. O Senhor Jesus nos ensinou que o início começa em um momento isolado, Eu e Deus, na introspecção, quando eu olho para mim mesmo à luz da palavra de Deus, à luz da justiça e da santidade de Deus, e percebo que eu não tenho mérito algum para me salvar. E eu reconheço então a minha pobreza espiritual, que eu dependo completamente do Senhor para ser considerado santo, limpo, para que eu possa então estar na presença do Senhor. Isso me leva a chorar pelos meus pecados, a cair em um lamento, em uma contrição e clamar arrependido pelo perdão do Senhor. E depois então desse choro, eu vou me humilhar diante do Senhor, isso vai me transformar então por dentro, eu vou me tornar uma nova pessoa e eu vou passar a buscar cada vez mais a justiça de Deus para mim, aquilo que Deus acha justo, a sua lei maravilhosa para a minha vida. Então eu vou passar a me alimentar cada vez mais do Espírito Santo, da sua palavra, da sua santidade, e vou me desenvolver dessa forma. Agora nós chegamos a um nível que tudo aquilo que eu recebi do Senhor vai fazer uma diferença na minha vida de tal forma que vai afetar a minha vida externa, vai afetar o relacionamento que eu tenho com as outras pessoas também. Não é só aquilo que eu vivi no isolado. Agora eu vou passar a aflorar isso, a mostrar isso que o Senhor fez internamente. Como eu já mencionei das outras vezes, o Senhor Jesus colocou cada uma dessas bem-aventuranças no seu lugar correto. Existe um progresso que deve acontecer na nossa caminhada cristã, um passo de cada vez. E não podemos intercalar e mudar as posições de tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Deve acontecer um passo depois do outro, nessa ordem que o Senhor Jesus nos ensina aqui. E também podemos perceber que existe aqui uma dificuldade que vai se aumentar a cada um desses passos. E eu preciso confessar para os irmãos que eu tenho sentido essas dificuldades também na minha própria vida. Eu poderia muito bem estar aqui apenas pregando e repassando uma informação para os irmãos que eu mesmo não vivo na minha vida. Isso seria até de certa forma fácil, Basta ler alguns livros, ver o que as pessoas falam a respeito desses temas e vir aqui e copiar aquilo que as pessoas falam. Mas quando nós pensamos na pregação, nós vemos que existe um privilégio e uma responsabilidade na vida do pregador. O privilégio é porque o pregador ele recebe com antecedência aquilo que Deus está querendo ensinar para a igreja. Então ele já sabe de antemão e ele já tem então esse privilégio de ir desfrutando isso antes mesmo da igreja que vai ouvir esse sermão. No entanto, a responsabilidade se dá no fato de que o pregador também é o primeiro que deve colocar isso em prática na sua própria vida. E não adianta ele pregar algo que nem mesmo ele viveu. Isso seria uma hipocrisia, isso seria então viver uma falsidade. E por isso que nós vemos o apóstolo Paulo com uma preocupação dessa também, especialmente lá na carta de 1 aos Coríntios,
que Paulo fala que ele tem essa preocupação com a própria vida dele também, para que depois de ele pregar a tantas pessoas, ele mesmo não venha a ser reprovado. E para isso ele luta mesmo contra o corpo dele, né? Ele diz até que ele esmurra o próprio corpo, né? É uma briga mesmo por essa santidade, para que ele possa viver tudo aquilo que ele prega, tudo aquilo que ele fala para os outros, que é necessário que os outros vivam, ele também precisava estar vivendo em primeiro lugar. E quando eu falo dessa dificuldade que está aumentando, eu falo isso porque eu vejo que o Senhor tem exigido de nós um novo nível de maturidade. O Senhor tem exigido de nós avançarmos nesse crescimento espiritual, a darmos ouvidos mesmo para a sua voz e praticarmos tudo aquilo que ele fala. Já passou do tempo de nós largarmos todas as práticas religiosas apenas e vivermos de fato o cristianismo. E quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo também que é uma luta difícil demais. Mas, no entanto, o Espírito Santo está provocando essa mudança nas nossas vidas. Ele está ali, como nós já falamos outras vezes, né? Rasgando essa roupa de pecado que nós temos, tirando os pedaços, né? Um por um, e nos dando uma nova vida. Então nós devemos dar muita atenção para a voz do Espírito Santo, para tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e aplicarmos de verdade essas verdades de Deus nas nossas vidas. E nessa semana, quando eu me deparei com essa frase, bem-aventurados os misericordiosos, eu entendi que é um verdadeiro teste para a minha fé. E é um verdadeiro teste para a sua fé também. Porque ao analisar isso e ao entendermos o que é ser misericordioso, nós vamos ver se somos verdadeiramente cristãos ou não. Nós vamos ver se estamos caminhando no rumo certo ou se somos apenas religiosos. E na verdade, se olharmos para cada uma das bem-aventuranças, tanto as que nós já vimos e as que vamos ver também mais para frente, nós vamos ver que todas são um verdadeiro teste. Cada uma delas vai atacar a nossa natureza pecaminosa, vai ofender essa natureza pecaminosa. Cada uma dessas bem-aventuranças vai mostrar que por nossa própria conta nós não podemos nos salvar, não. Se depender de nós, nós nunca conseguiremos agir como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Nós precisamos desesperadamente da ação de Deus nas nossas vidas, da atuação do Espírito Santo. E eu quero te chamar a atenção para que você perceba isso, de que você necessita disso na sua vida. Porque se Jesus exigisse apenas ações nossas, talvez fosse até mais fácil, né, fazer. Se Jesus só falasse, faça isso, faça aquilo, nós poderíamos ir lá, né, cumpriríamos aqueles rituais e pronto, já ficaríamos bem, né? Seria como se nós estivéssemos pagando ali pela nossa salvação através do nosso próprio esforço. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jesus, ele quer, em primeiro lugar, que nós sejamos algo, antes de nós fazermos algo. O propósito do Evangelho é mudar a nossa essência, é mudar a nossa personalidade, os nossos pensamentos, é mudar o nosso caráter. E isso ninguém consegue mudar por si mesmo. Isso ninguém consegue maquiar, né, e fazer de conta que mudou. Então não podemos confundir a vida cristã com simples religiosidades. Achar que ser cristão é fazer certos rituais, né? Eu preciso ir à igreja, eu preciso ser batizado, eu preciso tomar a ceia uma vez por mês, né? E vou cumprindo rituais. Então parece que eu estou ali com uma listinha de tarefas, né? E eu só vou ticando só, né? Opa, cumpri isso aqui, beleza, ó, tô com a minha consciência tranquila. Agora eu posso viver da maneira que eu quiser, porque eu já fiz a minha parte, né? Eu já paguei aquilo que eu estava devendo para Deus. Deus já está feliz comigo e eu posso viver como eu quero. Vida cristã não é isso. É mudança interior.
que vai refletir no meu exterior. Não estou dizendo que a Bíblia não exija de nós ações práticas mesmo na nossa vida. Ela nos ordena muitas ações que nós devemos fazer, mas em primeiro lugar é uma mudança interior que o Espírito Santo vai provocar em nós, e essa mudança vai nos fazer realizar essas ações boas. Senão nós vamos cair num erro de que nós podemos controlar o nosso cristianismo. No entanto, é o nosso cristianismo que deve nos controlar. Você percebe a diferença? Não sou eu que controlo o cristianismo, mas é o cristianismo que me controla. Não sou eu que controlo Jesus, mas Jesus que me controla. Por isso que Jesus nos dá um novo nascimento. Por isso que a fé nos transforma de dentro para fora. Nos dá uma nova vida, nos dá uma nova natureza, uma mudança interior, uma mudança de personalidade, uma mudança de pensamentos. Então, chega aqui a pergunta que é um verdadeiro teste para a nossa fé. Somos misericordiosos de verdade? Antes que você responda, vamos entender o que não é ser misericordioso. Ser misericordioso não é ser complacente. Complacente é aquele que vive buscando agradar a todo mundo, não importa o que faça, né? Não importa o que a pessoa fez e não importa o que você precisa fazer para agradar ele. O mais importante é que você agrade aquela pessoa, mesmo que você abra mão dos seus valores, né? De tudo aquilo que você acredita. É um desejo então de servir, de demonstrar gentileza. Não quer dizer que nós não devemos ser gentis. Faz parte sim do cristianismo, né? Servir, ser gentil, ser amoroso. Mas ser misericordioso não significa isso. Ser misericordioso não quer dizer também fazer vistas grossas, né? Fazer de conta que não viu o erro do outro e tratar aquela pessoa ali como se ela não errasse, como se ela não tivesse pecado nenhum, né? Como se ela fosse uma pessoa perfeita. Ou até hoje em dia, né? Como nós usamos também o termo de passar pano, né? Muitas pessoas passam um pano para outras pessoas, né? Ficam explicando o erro do outro, né? No lugar dele. Nem a própria pessoa está explicando o seu erro, mas algumas pessoas querem explicar o erro dos outros. Não, ele só errou por causa disso, daquilo, né? Você tem que ver bem. Se tivesse no lugar dele, você também teria errado. O erro dele é compreensível, né? E ficam então querendo passar pano para os outros, né? Isso não é ser misericordioso também. Nós nunca podemos abrir mão da justiça para sermos misericordiosos. Nós nunca podemos aceitar aquilo que é errado, achando que dessa forma seremos cristãos. Deus é misericordioso, mas nem por isso ele deixa de ser justo, de ser reto, de ser santo. Todos os atributos de Deus, eles coexistem ali, né? Eles estão em consonância um com o outro. E nós não podemos pensar que para Deus exercer um atributo dele, ele precisa apagar um outro atributo. Não é dessa forma. Então, para entendermos como que a misericórdia funciona, vamos olhar para a misericórdia de Deus. E vamos fazer aqui uma diferença, né, entre a graça e a misericórdia. Quando nós pensamos na graça, nós precisamos entender que a graça é um favor imerecido. É uma pessoa receber algo que ela não merece receber. Então, todos aqueles que são salvos por Jesus Cristo recebem um favor que não merecem. Recebem o perdão, recebem a salvação, recebem a vida, né? Recebem a presença de Deus, recebem as bênçãos de Deus. Agora, quando nós falamos da misericórdia, nós não recebermos aquilo que de fato nós merecemos. Como pecadores, nós merecemos a morte, nós merecemos o castigo, nós merecemos a separação de Deus. Mas aqueles que são salvos não vão receber isso por causa da misericórdia de Deus. Então a misericórdia é um senso de compaixão de Deus para conosco, para que nós não viéssemos a sofrer da maneira como nós merecemos. Então Deus veio para aliviar o nosso sofrimento. Mas e a justiça de Deus? Onde que fica em tudo isso? Então Deus ele é injusto? Lógico que não.
a justiça de Deus continuou atuando em consonância com a sua graça, com a sua misericórdia. Por isso que Deus enviou Jesus para morrer e pagar pelos nossos pecados. Existia uma dívida ali que Deus não podia fazer vistas grossas, que Deus não podia, simplesmente passar pano ali, que Deus poderia deixar de lado e falar, esquece essa dívida aí. Não, era uma dívida que precisava ser paga para apaziguar a ira de Deus. E Jesus Cristo veio e pagou essa dívida no nosso lugar. Então, pensando na misericórdia de Deus e trazendo ela para a nossa humanidade, para a nossa vida humana, uma pessoa misericordiosa é aquela que está em posição de vantagem para com outra pessoa. É quando alguém errou comigo e agora eu me vejo numa situação em que eu posso, de uma certa forma, dominar aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa sofra. No entanto, eu abro mão desse meu direito, desse meu desejo por vingança, do meu desejo por castigo e alivio então o sofrimento daquela pessoa que não merece, daquela pessoa que quis o meu mal. Interessante isso, né? Infelizmente, irmãos, nós podemos observar que nos últimos anos cresceu uma teologia errada no meio evangélico, de uns cristãos vingativos, Eu coloco aqui entre aspas porque não é possível você ser cristão e ser vingativo ao mesmo tempo. Mas muitas pessoas começaram a usar o cristianismo como uma forma de pensar ter um poder sobrenatural, uma posição de vantagem em cima das outras pessoas e que agora, com esse livre acesso que tem ao Pai, podem utilizar esse poder para fazer com que outras pessoas sofram e que outras pessoas sejam humilhadas, para que elas então sejam exaltadas. Eu já pude ver pastores famosos aí, pastores de televisão, que amaldiçoaram outras pessoas diante das câmeras. Nós temos músicas com muitas expressões erradas, falando que vai ter o dia da vitória daquela pessoa, de que Deus vai derrotar os inimigos daquela pessoa, como se os inimigos fossem seres humanos, de que aquelas pessoas que não ajudaram depois vão se arrepender, e Deus vai exaltar, vai colocar aquela pessoa em um palco, algo assim, sabe? Como se o cristianismo servisse para exaltar a minha própria pessoa e humilhar aquela outra pessoa. Então, não mexa comigo, eu sou um ungido do Senhor, e você vai ver o que vai acontecer com você. É um cristianismo vingativo, mas que foge muito de tudo isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ou seja, não tem nada de cristianismo em tudo isso. E essa teologia cresce porque ela massageia o nosso ego e ela encontra resposta na nossa natureza pecaminosa. O nosso desejo de ver uma pessoa sendo castigada, aquelas pessoas que nos fizeram mal, elas devem sofrer, Nós temos esse desejo interno. E aí quando nós vemos alguém sofrer, nós ficamos pensando internamente, tá vendo só? Foi me fazer mal? Olha aí o que aconteceu. Algumas pessoas falam, a natureza, revida, o mundo dá voltas, Ou alguns usam até o nome do próprio Deus, E falam, tá vendo? Deus pesou a mão, foi mexer comigo, foi fazer mal para mim. Olha o que Deus está fazendo agora aí com a sua vida. Agora preste atenção, embora isso seja natural nosso, isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. E se nós temos isso, se nós entendemos que somos assim, nós devemos necessariamente nos arrepender, desesperadamente e rapidamente. Confessar esse pecado para o Senhor, pedir perdão e pedir que o Espírito Santo mude esse nosso caráter podre e errado. Nós temos um exemplo na Bíblia de misericórdia na história do bom samaritano. Essa história nos lembra da rivalidade que existia entre os judeus e os samaritanos, povos que eram vizinhos, mas eram rivais entre si. E então os judeus, eles evitavam pisar ali na terra dos samaritanos,
eles humilhavam os samaritanos, né? Falavam que eles não eram um povo de Deus, que eles não consideravam nem como seres humanos, né? Tratavam os samaritanos como se fossem animais. E aí na história do bom samaritano, conta a história de um judeu que estava viajando e foi assaltado. Ele foi espancado e deixado como morto ali na beira da estrada. E aí passa um levita que é judeu, mas não ajuda aquele homem. Depois passa um sacerdote que também é judeu e não ajuda aquele homem. Mas passa um samaritano que olha para aquele homem, se move de compaixão e vai ajudar aquele homem. Esse samaritano tinha tudo para chegar lá e cuspir naquele homem que estava no chão, né? Para chutar mais ainda ele, para zombar dele. Aí, tá vendo? Né? Fica brincando com a gente, olha aí o que Deus fez com você, né? Mas não, esse samaritano foi lá, ajudou aquele homem, né? Saiu da zona de conforto dele, teve que agir, teve que ter um esforço, depois gastou dinheiro para cuidar daquele homem. Para quê? Ele ia receber alguma coisa em troca? Ele não podia receber nada em troca daquele homem. Ele não tinha nenhum motivo para fazer aquilo, ele não tinha nenhuma obrigação para fazer aquilo, mas ele agiu com misericórdia para com um homem que era, teoricamente, o seu rival. Então nós já podemos fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Será que somos misericordiosos? Quando aquela pessoa que te fez mal perde um emprego, você fica feliz? Quando aquele desafeto seu fica doente, você comemora internamente? Você alguma vez já orou pela salvação daquele político que você odeia? Daquele político que roubou tantos cofres públicos? Você já olhou para ele com misericórdia? Então você percebe como nós somos vingativos por natureza? Você percebe como que não dá para sermos cristãos por nós mesmos? Isso é extremamente impossível. Agora o grande problema é quando eu penso que eu posso ter todas as bem-aventuranças que nós já vimos lá atrás, mas eu não preciso ter essa aqui de misericórdia. Eu não preciso ter essa característica aqui no meu caráter, né? Dá para eu pular isso, né? Então eu posso olhar para mim mesmo, eu posso pedir perdão para Deus. Eu sei que eu não mereço o perdão de Deus, mas mesmo assim eu peço, né? E eu sei que Deus me perdoa, mas eu não quero perdoar as outras pessoas que erraram comigo. Olha que interessante, né? Pensar dessa forma é eu me sentir superior a Deus. Porque quando eu olho para Deus, Ele é o único santo e justo. E eu ofendi a glória dele. Ele era o único que não precisava perdoar ninguém. E mesmo assim, Ele me perdoou. Então quem que sou eu para pensar que eu não posso perdoar uma outra pessoa? Quem sou eu para pensar que eu não devo ter misericórdia para com o outro? Pelo contrário, eu devo desejar um castigo para ele, eu devo desejar o sofrimento na vida de outra pessoa. Então, o meu pecado pode ser perdoado, mas o do outro não. O outro não pode ser perdoado. Isso não é ser cristão. E a segunda parte do versículo nos mostra a maravilhosa promessa de Jesus, de que alcançaremos a misericórdia. Nós não podemos entender aqui que Deus só vai ser misericordioso comigo depois que eu manifestar misericórdia para com as outras pessoas. Não é isso que o texto está dizendo, porque nós já vimos que por nós mesmos nós não podemos ser misericordiosos, não é algo natural nosso. Nós precisamos em primeiro lugar receber a misericórdia de Deus para depois manifestar essa misericórdia. A questão é que depois de nós nos humilharmos diante de Deus, recebermos o seu perdão e entendermos que nós não temos valor nenhum em nós, não existe um direito de justiça que nós precisamos cobrar das outras pessoas. Não existe essa necessidade de ver os outros serem castigados. Eu, na verdade, por receber a misericórdia de Deus, eu passo a ser um canal da misericórdia e da graça dele
para com as outras pessoas, para que Deus então seja misericordioso com aquelas pessoas através da minha vida também. E vivendo dessa forma, eu vou passar a experimentar cada vez mais as misericórdias de Deus sobre a minha vida. Vira um ciclo maravilhoso. Deus concede a sua misericórdia, eu passo ela para os outros e recebo de novo de Deus e passo de novo. E como a Bíblia diz, as misericórdias de Deus vão se renovando sobre a nossa vida. Renovam-se a cada manhã. E isso é maravilhoso nós experimentarmos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, comece a observar isso na sua vida. Se no seu caráter existe essa característica da misericórdia. Se você consegue olhar para as outras pessoas e estender a mão para elas e desejar que elas alcancem também a misericórdia de Deus. Comece a observar que muitas vezes as pessoas erram conosco porque elas estão cegas pelo pecado e porque elas são controladas pelo Deus deste mundo, que é Satanás. Elas não estão sendo controladas por Deus. Então elas não podem fazer algo de bom, sendo que tudo de bom só vem de Deus. E se elas são controladas pelo Deus deste mundo, como que elas vão poder fazer algo de bom para nós? Nós precisamos fazer a distinção entre pecado e pecador. Entender que o pecado, ele deve sim ser odiado. As ações das pessoas nos machucam, são chatas mesmo, nos entristecem sim. Mas levar isso para o lado pessoal é muito perigoso e não é nada cristão. Porque Deus, ele odeia o pecado. E os pecadores que morrerem nessa condição mesmo de pecadores, sem encontrar perdão em Jesus Cristo, também são odiados. A Bíblia deixa isso bem claro. E então irão para o inferno. Mas ao mesmo tempo, Deus também ama os pecadores e oferece para eles a sua graça e a sua misericórdia. Deus oferece uma restauração na vida dessas pessoas, assim como Ele fez na nossa vida também. Então, nós precisamos distinguir que aquilo que a pessoa fez é errado, mas mesmo assim, nós devemos olhar para a vida dela com misericórdia e desejar que ela seja restaurada, que ela seja encontrada por Cristo, que a graça e a misericórdia de Cristo alcancem aquela vida e restaurem aquela vida. Jesus, quando ele estava na cruz, ele olhou para todos aqueles pecadores que estavam zombando dele, para todos aqueles pecadores que estavam provocando aquele sofrimento para com ele, e em vez de clamar por justiça, ele pede que o Pai os perdoe, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles estavam cegos pelos seus pecados. O pecado, ele é grave sim, ele continuava sendo grave, mas os pecadores estavam cegos pelos seus pecados, e Jesus age com misericórdia. Estevão, o mártir, ele age também igual o nosso Senhor Jesus. Quando ele estava sendo apedrejado ali, ele ora ao Senhor por todos aqueles que estavam cometendo aquilo com ele, por todos aqueles que estavam retirando a sua própria vida. E ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Você teria coragem de orar dessa forma? E para auxiliar na compreensão do que é a misericórdia, eu quero ler aqui um pedaço do comentário do Martin Lloyd-Jones, um importante pregador e pastor do século passado, que ele diz o seguinte: sei que sou devedor somente à misericórdia divina. Se entendo que sou crente somente por causa daquela gratuita graça de Deus, então eu não deveria permitir qualquer sentimento de orgulho pessoal. Não deveria haver em mim qualquer espírito vingativo e, sem dúvida, eu não deveria ficar insistindo sobre os meus direitos. Pelo contrário, quando eu contemplasse outras pessoas, mesmo que nelas houvessem coisas indignas, ou seja, alguma manifestação do pecado, eu deveria sentir esse profundo pesar em meu coração por causa delas. Então, quem é cristão é uma nova criatura. Não é uma criatura religiosa ou uma criatura melhorada.
é uma nova criatura, completamente nova, que recebeu uma nova vida e não vive mais para si mesmo, vive para Jesus. Se Jesus é misericordioso, todos nós temos o dever de ser misericordiosos também, de sermos um canal da graça e da misericórdia dele para com todos os pecadores. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Então eu quero aqui te desafiar a orar diariamente, clamando pela misericórdia de Deus. Que você aprenda a enxergar os seus pecados, que você precisa dessa misericórdia na sua vida, e que você peça para que o Senhor transforme o seu caráter, para que você tenha também essa misericórdia na sua vida. Que você passe a olhar para as pessoas com misericórdia também, da mesma forma que o Senhor olha para você. Então faça esse teste na sua vida, né, para saber como que está a sua maturidade espiritual. Se você é um cristão verdadeiro, para ser cristão, você precisa ser misericordioso. Para ser misericordioso, você precisa que o Espírito Santo te dê essa capacidade. Então olhe para Jesus Cristo, o nosso exemplo supremo de misericórdia, e peça para que Ele te ensine a ter misericórdia com as outras pessoas também. Principalmente com aquelas pessoas que você pensa que não merecem essa misericórdia. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Senhor, por mais um culto que nós tivemos. Obrigado, Pai, porque mais uma oportunidade a Tua Palavra nos ensina e nos desafia a sermos verdadeiramente cristãos e a vivermos realmente a Tua graça, a Tua misericórdia e compartilharmos dela. Ó Deus amado, muitas vezes nós somos idólatras. Nós nos consideramos deuses superiores ao Senhor. Entendemos que o Senhor perdoa sim, mas nós não queremos perdoar ninguém. Entendemos que o Senhor pode ter misericórdia para com os outros, mas nós não devemos ter misericórdia. Quem somos nós para decidir tal coisa, Pai? Tem misericórdia de nós, Pai. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso eu e nos ajuda, Pai, dia a dia, para sermos pessoas que Te agradam e que possamos viver verdadeiramente a nova vida que o Senhor nos dá. Cuida de nós, abençoa a nossa semana, despeça-nos, ó Pai, na Tua graça, na Tua paz. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe.